Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Além da Emoção. E hoje estamos aqui com um convidado, dois convidados de honra, o Bruno Ribeiro, que é gerente do consórcio da Porto Seguro, e Elaine Coutinho, que é consultora comercial. Sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo bem, Rubiana, um prazer estar aqui com você. É algo que a gente vem conversar, assim, trazer o bem-estar também é algo muito importante, pensar nas pessoas. É um prazer estar no seu podcast hoje. Eu que agradeço. Oi, Rubiana, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Bom, e o nosso tema de hoje não poderia ser outro, né? Por isso que nós trouxemos dois convidados dessa área. Se você acha que as dívidas impactam a saúde mental das pessoas, você está certo. É isso que a gente vai descobrir no podcast de hoje. Eu sou Rubiana Rodrigues e está começando mais um Além da Emoção. Então, vamos começar. Eu vou deixar à vontade, tá? Eu queria que um dos dois respondesse o quanto vocês acham que a falta de planejamento pode afetar a saúde mental, gerar ansiedade, às vezes até depressão. E a gente sabe que tudo proveniente do excesso de preocupação, porque, afinal de contas, quem tem dívida não tem paz. É isso? Sim, e eu falo muito que, às vezes, nós tomamos algumas atitudes precipitadas, que nos traz essa falta de planejamento, falta de ter uma educação financeira. Hoje a gente vê que nas escolas a gente não aprende isso. Eu, pelo menos na minha época, eu não sabia... Nem eu. Eu não sabia o porquê poupar, o porquê estar investindo. A gente não tem esse conhecimento. Meu pai brinca muito comigo, brincava quando eu era mais jovem, que se eu pudesse escolher um Fusca hoje ou uma Ferrari amanhã, eu escolhi o Fusca hoje, por conta da pressa de ter aquilo, e às vezes a gente toma muitos pés pelas mãos e acaba tomando atitudes precipitadas que fazem a gente sofrer isso no futuro. Que é o que a gente vê muitos relacionamentos que se acabam por isso, né? Uhum. Não por interesse um pelo outro ali, de dinheiro, algo do tipo, mas é porque tira a paz. E aí o Bruno tocou num tema importante, né? Porque, assim, afeta até os relacionamentos interpessoais. Você acredita, Elaine, que isso pode desfazer casamentos? Ah, com certeza. Nós temos aí na sociedade muitos exemplos disso, de casais que não se planejaram financeiramente ou que também não tiveram instrução suficiente para isso. Dizem que os 3 pilares da educação financeira é você ganhar, poupar e multiplicar. Então, quando um casal não tem isso bem estabelecido, dentro do financeiro ali do casal, corre realmente sérios riscos. E, às vezes, ainda tem um, né, que é mais pé no chão, o outro quer gastar desenfreadamente, aí tudo bem. O duro é quando os dois são descabeçados, né? Aí afunda junto. Ou isso. Os dois muito pé no chão, né? É muito porque pé no chão. Porque tem esse problema. Também. Eu falo que tem que ser um equilíbrio, né? Se a gente também não for... ter o meio termo, a gente viver também, usufruir daquilo que a gente conquista. A gente trabalha a vida inteira para deixar algo para alguém, que isso é muito bom. A gente tem que pensar nos nossos futuros filhos, família, mas é saber ter o meio termo, saber fazer esse planejamento, se preparar, saber o que às vezes a gente pensa assim, nossa, eu estou gastando muito e não sei para onde o meu dinheiro está indo. Uhum. E talvez era o necessário que você está gastando, você só não está sabendo a forma correta ou de poupar ou até de gastar. Então, é ter o equilíbrio dos dois. Eu falo que, às vezes, tem muita gente que deixa de viver. Sim. Então, eu não vou usufruir, eu não faço uma viagem com a família, eu não tenho um lazer no final de semana, e isso também é importante para a nossa saúde mental. Aí tem os extremos, né? Tem os que gastam demais, desenfreadamente, e tem os que, às vezes, só querem guardar. Então, sim, mais uma vez, o equilíbrio, né, é a solução, inclusive para a saúde financeira da família. E quem é solteiro? Também precisa poupar? Principalmente. Como é que é o gastar, mas, claro, com certeza, com equilíbrio. Mas quem é solteiro tem mais oportunidade para poder poupar, né? Dizem que quem é solteiro gasta mais do que é casado. Vocês eu concordam? Sou suspeito de falar. Vocês concordam? Essa parte dos solteiros, né? É com o Bruno. Eles falam que depois que casa parece que endireita, né? Toma eu mais ainda juízo. não construí a família, né? Mas a gente sabe tá que caminho, tá né? no caminho. Se Deus quiser, logo, logo. Mas a gente sabe que é algo que a gente não pensar no futuro. Esses dias eu estava conversando com um amigo e eu vi um senhor na estrada com um carro que não tinha condições de estar na estrada.
E às vezes eu ficava pensando, se eu vou poupar pro quê? O que eu quero no futuro? Não, eu tenho que usufruir agora, sou jovem, depois eu penso. Como se não houvesse amanhã, como se não houvesse amanhã. É aí que a gente se engana. E essa cena faz alguns anos que eu vi, eu falei, gente, pode ser eu no futuro. Sim. Porque hoje a gente tem saúde, tem possibilidades, tem oportunidades de construir algo. Lá no futuro talvez nós não tenhamos. Então não é o medo de chegar lá na frente e não conseguir. É que a saúde não vai deixar a gente conseguir, talvez. Sim. É o próprio corpo nosso, o corpo humano, pedindo para descansar, pedindo para ficar mais tranquilo. E às vezes a gente vive o extraordinário hoje para viver algo triste lá no futuro. Então aquilo me refletiu muito, né? Eu falei, mas o que aconteceu? Era um carro que não tinha condição, ele estava muito mesmo, ruim? Saindo muita fumaça. Caindo aos pedaços. E aí quase destruído. E Entendi. Era um senhor e uma senhora. Que a gente sabe o que eles... Não sabe o que eles passou anteriormente. Só que a gente se coloca no lugar. Pode ser que no futuro eu também não tenha essa condição e também passe por isso. Porque normalmente quem é jovem, né, tem muito... Eu já ouvi de muita gente, normalmente, que não poupa, que não se planeja, então usa até isso como desculpa, né? Ah, não, a vida é agora, não sei se eu vou estar viva amanhã. Aí você vai estar vivo, de repente você vai estar num carro velho, você vai estar numa estrada, porque você não se planejou, porque você acha que é só o agora, né? Então, assim, a questão, então, a dica, acho que a principal hoje é a gente ter equilíbrio e saber gastar, né? E saber economizar também. Eu falo, eu não sei quando eu vou morrer, mas se eu não morrer, eu preciso ter essa condição. Exatamente. Então, pensar nisso, Pensar né? nisso. Eu já ouvi também de economistas, não sei se vocês concordam com isso, que a gente deve guardar pelo menos 10% do que a gente ganha, para que a gente possa reinvestir na nossa própria carreira, né? Então, por exemplo, eu faço palestras, então eventualmente eu vou investir, vou comprar um notebook melhor, vou comprar um microfone de lapela, vou investir em coisas da minha área, né? E também ter uma reserva, porque se eu precisar, né, trocar de carro, de repente eu quero mudar de apartamento, eu quero ter minha casa própria, enfim, uma maneira de planejar. Dentro da educação financeira, isso é correto? É essa percentual mesmo? Existe um livro que chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Já ouvi falar. Ele conta muito que para você montar um exército de moedas. Então, para quem não conhece, a Babilônia foi um dos primeiros, assim, a primeira sociedade a monetizar realmente, que antes era o escambo. Então, eu queria trocar meu celular pelo seu, eu precisava do celular, às vezes eu tinha era trocas. De mercadorias. De mercadorias. E para facilitar isso, eles criaram a moeda. Então, foram lá que eles começaram a ter uma monetização. E ele contava muito no livro que ele se tornou o homem mais rico de Babilônia porque ele foi um dos primeiros soube colocar o dinheiro para trabalhar para ele. Então, o pensamento dele era o quê? Eu tô recebendo meu salário, eu vou na padaria, eu compro, eu tô pagando o salário do padeiro, eu tô pagando o salário do empresário, eu vou num posto de gasolina, eu tô pagando o salário do frentista. Está contribuindo. Estou contribuindo. Sim. E para mim, nada. Porque eu não tô pagando nada pra mim. Eu não tô guardando nada. Só tô gastando. Eu só tô gastando. Então, eu tô pagando o salário de todo mundo, menos o meu. O meu salário tá indo pra mão de outras pessoas. E aí, ele criou a regra de 1 entre 10 moedas. Então, pelo menos uma moeda daquelas 10 moedas que eu ganho, eu vou pegar para construir meu exército de moedas. Que ele virou como se fosse um banco. Ele emprestava dinheiro para as pessoas com esses investimentos e tinha um retorno. Então, eles falam muito dos 10%. É via de regra? Não, mas para quem não tem uma disciplina, colocar isso como regra... Seria o mínimo necessário. Já é um início para a gente estar começando a falar disso. Porque não vai ser só investimentos. A gente sabe que tem o custo de vida, a gente precisa de moradia, né? saúde, lazer. Então, além dos 10%, a gente sabe que tem que ter um recurso para uma emergência, para algo que pode acontecer que você não está preparado. Então, a gente fala os 10%, sim, é o início, mas isso pode ter um equilíbrio tanto para mais ou quanto para menos para quem quer começar, pelo menos, a investir em algo e pensar no futuro. E vocês acham que, além das pessoas, a maioria, não conseguir reservar esses 10%, ainda acaba gastando mais do que ganha? Bom, eu penso que muitos realmente não conseguem guardar por motivos justos, né? A gente sabe que hoje no Brasil é quase que impossível você viver com um salário mínimo, então
Pensando em uma família que depende de um salário mínimo, sim, eu acho que é muito difícil. Porém, a gente vê em alguns casos que existem alguns tipos de gastos que a gente pensa assim que realmente não foi planejado e que não é um gasto, digamos que necessário. Muitas pessoas hoje também compram por impulso e ali quando vai ver o seu salário já se foi e a pessoa não sabe nem para onde que foi. Né? Então, talvez quem ganha um salário mínimo não, mas talvez quem já ganha um pouco mais já começa aí a gastar por esse impulso e não sabe para onde que o dinheiro está indo. Então, se a pessoa tem um controle melhor, tanto das suas entradas como da saída, porque muitas vezes o problema não é quanto a pessoa ganha, é quanto a pessoa gasta. Exatamente. A forma que a pessoa gasta deixa a mão muito aberta e aí tudo que ganha vai. É a famosa frase, posso, mas será que devo? Posso, mas será que devo? Será que... A minha mãe sempre fala, será que eu preciso? E aí eu já ouvi uma outra teoria também, que nessa área, né, de educação financeira, não sei se eu já li, que fala que até para evitar a compra por impulso, não comprar de primeira. Não, você vai, olha, né, mas... Aí espera, não compra na hora. Espera um dia, volta. Se no dia seguinte você avaliar e falar, não, realmente eu preciso, você volta lá e compra. Porque numa dessas você troca a televisão sem precisar, você troca o carro sem precisar. Deixa de guardar. Né, acaba fazendo esse investir. Isso. E aí fala, mas nunca sobra. Então, deixa de multiplicar. Exatamente. É muito legal isso de ganhos, porque eles falam que é o famoso pobre que ganha bem. Porque conforme ele vai aumentando, a gente já pensou no passado. Nossa, quando falava fulano ganha tanto por mês. Nossa, quando eu ganhar isso aí, eu vou estar muito bem. E a gente, às vezes, ultrapassa isso e ainda não tem estrutura, não tem... Por quê? Eu tive um aumento de 20% do salário. Então, quer dizer que a roupa que eu estou usando pode aumentar 20% também. Quer dizer que aquela marca de papel higiênico que eu comprava antes, ela pode melhorar também. Ao invés da gente acostumar com a qualidade de vida que a gente tem o padrão, começar a aumentar os ganhos para poder investir e viver isso lá na frente, a gente faz ao contrário. Conforme o salário vai aumentando... Não, e às vezes nem aumenta, né? E nem aumenta. Às vezes a gente só vai aumentando. Só aumenta a exigência, pro ego, né? isso. Aí hoje, é o que você falou, né? De repente, lá no futuro, você fala assim, nossa, quando eu ganhar 5 mil, eu vou estar muito bem. Aí você está ganhando 5, você fala assim... Mas aí, hoje, você tem hábitos que antes você não tinha. Hoje você sai para almoçar. Ou para jantar fora mais vezes, hoje você viaja mais, hoje aquele carro já não atende mais seu padrão, aquela roupa já não te atende, você já não toma qualquer bebida, né? E aí seu padrão de vida acaba aumentando, nem sempre junto com o salário, né? Sim, e é o que a gente acaba tendo que trabalhar mais. Beleza, eu tive um aumento de salário, necessariamente eu tenho que ter um aumento da minha qualidade de vida, aumento de algumas coisas até fúteis, né? A gente fala uma marca de roupa, uma marca de Começa sapato. a comprar mais pela internet, né? E a gente se acostuma fácil com as coisas boas, né? Exatamente. É muito fácil acostumar com o que é bom. E aí, baseado nesse pensamento, então, a gente pode dizer que poupar traz qualidade de vida? Sim, traz qualidade de vida. E principalmente, acho que uma tranquilidade mental, uma tranquilidade mental. Sem viver no desespero. Sim, a possibilidade de você, por exemplo, precisar de um dinheiro e você não ter que recorrer a terceiros, você tem ali aquele recurso. E às vezes até poder socorrer, né? Tá no papel inverso, né? Sim. Eu acho que traz uma paz de espírito, digamos assim. Sim. Não, e a gente sabe que, assim, pelo menos no mundo empresarial, funcionário que trabalha, né, endividado, isso gera acidente de trabalho, gera improdutividade, porque a pessoa não tem paz, ansiedade, né? Ansiedade, crise de ansiedade. A pessoa não dorme bem, aí já afeta o sono, porque passa a noite em claro, pensando nas dívidas. Então, assim, eu que já estive do outro lado, né, nessa parte de treinamento, de queixas, né, dessa falta de produtividade do funcionário, do risco de acidente de trabalho, entre eles, as dívidas, né, estão em grande número. Liderando o ranking. Bastante. E as empresas estão percebendo isso, né? Eu, a Elaine, com outros consultores, a gente dá muita palestra em empresa voltada para isso. Porque a empresa está preocupada com o funcionário. Hoje a gente sabe que a mão de obra não está tão fácil assim como antigamente.
Hoje as pessoas já estão indo para a internet, venda online, acaba tendo muitos opções, cargos que a gente não encontra mais. Então, a empresa se preocupar em manter esse funcionário é algo que vem sendo muito recorrente e não só em questão de saúde, questão de qualidade de vida, muito da educação financeira. Então, tem muitas empresas nos procurando para trazer essa realidade, preocupado com os funcionários também. E eu até recebo muito convite nessa área, mas não é minha área, então agora eu já vou passar tudo para vocês, porque às vezes, a gente que quer, normalmente fiquei muito tempo no RH, então assim, você oferece um benefício para o funcionário, você fala, olha, você tem um convênio farmácia, você tem um convênio, por exemplo, médico. Convênio médico, aí muitas vezes a pessoa não prioriza o convênio médico. Eu trabalhei numa empresa de varejo, então assim, tinha roupas disponíveis, então aí eu falei, gente, vamos oferecer, né, porque assim, às vezes eu acho injusto o funcionário trabalhar numa empresa e ele não usufruir daquilo que ele vende. Eu trabalhei há muito tempo atrás numa empresa de TV a cabo e os funcionários não tinham. Eu falo, gente, mas a pessoa vai atender o cliente, ele vai reclamar, ele não tem, a pessoa que está atendendo não tem esse produto. Como é que fica tão distante, né? Falei, não, vamos tentar aproximar. E aí a gente ofereceu, mas o pessoal literalmente enfiava o pé na jaca, porque assim, comprava muito, né? Então, assim, o salário às vezes ficava para a empresa, é bom, né? Tá vendendo e tal, mas para o funcionário, às vezes, ele não sabe utilizar nem o benefício. Esse desconto em folha, por exemplo, convênio farmácia, a gente via, o pessoal ia na parte dos cosméticos, né? Então, assim, gastava, não era só remédio, porque às vezes você fala, não, vamos proporcionar, né? Às vezes o funcionário tá doente. Não, ele não tá doente, ele tá preocupado muitas vezes em gastar com creme, com perfume, com a parte de perfumaria. Então, assim, acaba sendo uma facilidade que aí, se não entra essa educação financeira, o que era para ser um benefício vira uma dor de cabeça. E aí as empresas chegam e falam, olha, e aí, como é que nós vamos fazer? Aí entra vocês para poder orientar o mínimo, né? E aí você trouxe um exemplo muito bacana, que é aquilo de eu não ver o dinheiro saindo. Vai descontar lá na frente, é o cartão de crédito hoje. Quantas pessoas você vê que entram num rotativo, que eu acho que nunca parou para ler a fatura, para saber o quanto que ele tá pagando, o quão alto é o dinheiro que ele tá perdendo ali. Principalmente se você não paga no dia, né? Porque é um plastiquinho que eu vou passar ali, eu vou comprar o que eu quero. É tão fácil, né? É o famoso depois nós vê lá na frente. E aí, às vezes... é um dinheiro, que é um compromisso que você faz e muitas vezes você não sabe o mês que vem como é que vai estar, né? E hoje é algo que gira muito dinheiro para os bancos. Então, você vai ver pessoas que têm um salário, às vezes, mínimo, com limite de 10 mil, 15 mil. Qual é a intenção do banco isso? Não é pagar em dia, porque se pagar em dia, ele não está ganhando nada. A intenção é com o quê? Que as pessoas atrasem, entrem em juros abusivos. E é o lucro que a financeira ou o banco vai ter. Para o banco é ótimo, né? Mas para a pessoa é terrível. Bom, e seguindo essa linha de raciocínio, que dica vocês dariam para quem quer poupar, para quem quer se organizar, para quem quer fugir dessas dores de cabeças excessivas, né? De gastar além do que dá conta de, né? Dar o famoso passo maior que a perna. O que essas pessoas podem fazer? O que o consórcio, que dicas ou que produtos vocês têm para poder auxiliar? Vamos falar das soluções, né? Um pouquinho. Bom, na Porto nós prestamos consultoria financeira. Não é apenas uma venda né? Não é uma venda por si só. Vende e depois a pessoa se vira. Não, a gente não trabalha assim. Quando a gente atende um cliente, a gente procura entender qual que é a real necessidade desse cliente, qual que é o momento que esse cliente está da vida. A gente tenta entender ali, fazer uma venda consultiva. Rubiana, por exemplo, você. Rubiana, você quer um consórcio para quê? Elaine, é para imóvel. Você para tem poupar. Lance, ou para poupar. Eu quero só ir pagando para poupar. Lá na frente, se eu for contemplada, eu vou já utilizar a carta ou vou deixar essa carta rendendo. Então, você tem essas opções. Mas vamos supor que você chega em mim e fala, Elaine, preciso de um consórcio, quero ofertar lance, nós vamos querer saber qual que é o valor que você tem para ofertar. Quero mudar para um apartamento maior. Exatamente. Se você tem tempo para esperar, como que está o seu planejamento. Sua renda. A sua renda, o valor de parcela. Então, sim, de fato, a gente se preocupa com o cliente, a gente quer oferecer para o cliente o melhor. Tanto é que a gente não fala que vendemos consórcio, não. Nós prestamos uma consultoria financeira personalizada
a fim de atender esse cliente e ajudar, de fato, o cliente a alcançar o objetivo. De acordo com a realidade de cada um, porque também não adianta eu te procurar hoje e falar, não, Elaine, quero poupar, mas você vai conseguir manter isso por quanto tempo, né? Às vezes, lá na frente, você pode ter um problema, então, às vezes, você vai me sugerir, não, então faz uma parcela menor, que não vai te comprometer, e aí você vai... Quanto mais informação eu te der, pelo que eu estou entendendo, mais assertivo vai ser. Mais assertivo é o planejamento, né, Bruno? Tá. Isso, a gente ali, nós temos um time de consórcio, mas a gente está dentro de uma sucursal. Para você entender, hoje a Porto Seguro de Ribeirão atende praticamente todo o interior de São Paulo. Uhum. Então, é uma empresa, a sucursal é esse ponto de atendimento, né, de toda essa extensão do interior de São Paulo. E ali a gente tem desde seguro-fiança, financiamento, qualquer tipo de produto que o cliente chegar, nós vamos saber encaminhar ele para aquele produto. Só que a hora que a gente bate muito no consórcio, só para você entender o que é... Eu preciso comprar, eu preciso de moradia, eu preciso de transporte. Então, é um dinheiro que eu preciso, às vezes. Se eu for esperar para eu juntar dinheiro mensalmente para comprar uma casa de 500 mil... À vista. À vista. Quanto tempo eu precisaria disso? Quantos anos, né? Então, o crédito é muito bom. Uhum. Seja de banco, seja de administradora. Só que a diferença é o quê? Quando eu vou fazer um financiamento, eu vou pegar o dinheiro da Rubiane, que está lá investido, às vezes num CDI, numa poupança que seja, mesmo que ninguém coloque, e eu vou emprestar ele para a Elaine, que está comprando. É isso, é um giro de dinheiro. Só que o banco estabiliza esses juros em cima de uma Selic, que está altíssima. Então, a gente vai falar de financiamento, a gente vai falar de 14% ao ano. O que é o consórcio? Vamos supor que nós três aqui queremos comprar essa caneca. Só que a gente não tem o dinheiro à vista. Nós três precisamos juntar um dinheiro por 3 meses para comprar. E aí eles tiveram a ideia do quê? Já que você tem que esperar 3 meses para comprar, vamos pegar o dinheiro da parcela de nós três, vamos comprar uma por mês e vamos fazer um sorteio. Se eu for o mais azarado, eu vou pegar daqui 3 meses, como eu pegaria se eu tivesse guardado meu dinheiro numa poupança. Se eu tiver a sorte, eu vou pegar primeiro. E o consórcio surgiu daí, um dinheiro barato. Porque eu não vou te cobrar juros, porque o seu objetivo é o mesmo que o meu e o da Elaine é o mesmo. Só vamos juntar os nossos recursos para conseguir isso. E conforme foi evoluindo, veio novas modalidades de antecipar, de lance, ofertando não só pelo sorteio, mas também por lance livre, lance fixo, várias modalidades que trouxeram isso. Então, é um produto muito barato, ao mesmo tempo muito complexo. Então, por isso, até hoje em dia, o consórcio, se for vendido pela internet, 50% dele hoje é muito. Porque eu preciso de um consultor, eu preciso que entenda, às vezes, para falar, Rubiano, o consórcio não é para você, vem cá, eu vou te apresentar, outro mesmo produto. que eu tenha que pagar um juros talvez maior, mas eu vou te apresentar outro produto que te atenda. E isso é a consultoria. De acordo com a realidade Porque o e do consórcio objetivo. é algo que a gente trabalha muito com emoção. Porque pensa, às vezes chega um cliente lá para nós com a simulação de um financiamento, ele vai comprar um carro popular de 50 mil. E com a mesma parcela, a gente apresenta um para ele de 150 mil. Se for uma pessoa maliciosa, vai trabalhar com a emoção daquele cliente, fazendo com que ele entre sem entender nada, sem saber como que ele vai ofertar como que ele precisa fazer para conquistar aquilo. Porque a gente trabalha com emoção. Então, ter essa consultoria de explicar, Rubiano, beleza, é a mesma parcela, você vai pagar muito menos, mas é um planejamento para 3 meses, 4 meses, 1 ano, dependendo da condição de cada cliente. Não, e às vezes até o inverso, né, Bruno? Às vezes o cliente chega querendo comprar um de 150 e ele só tem condição de comprar um de 50. Também vai acontecer. Né? Vai e aí você fala, acontecer. peraí, com muito tato, com muito jeito, fala, não, peraí, meu amigo, né? Querer não é poder, então às vezes... Isso acontece com a gente também em outras áreas da vida. Sim. Você quer tanto uma coisa, mas aquilo ali não é pra você naquele momento. Sim, mas às vezes assim, eu falo, como você falou, né? Um carro, uma casa. Às vezes eu quero uma casa de 1 milhão, mas eu tenho condição para uma de 500, não adianta. Não é hora. Vou chegar, mas às vezes não nesse momento. Às vezes não cabe na minha vida financeira aquela parcela, né? Sim, e fica para nós essa parte. Eu falo que a gente não tem que saber tudo, a gente tem que ter o telefone pelo menos de quem sabe. Exatamente. Então, pra saber para quem recorrer, quem ligar. A gente tem que conhecer. Um consultor financeiro é para isso, para trazer essa realidade. Muitas vezes o cliente não gosta do que a gente fala, não gosta de escutar aquilo. A verdade, né? A verdade, mas é uma verdade que precisa ser dita.
Então, eu não quero cuidar da sua vida financeira, mas eu quero te apresentar as possibilidades. Quem E vai às escolher vezes é você, né? é melhor doer agora do que chegar lá na frente e ter que parar. O que Sim. acontece? Aí quando para, tem que esperar terminar para poder pegar o dinheiro de volta. Fica meio que parado. Nem sempre. Não. Não. Se eu faço um compromisso, vamos supor, um consórcio aí de 50 meses, aí na hora que chega ali na 20ª parcela, não dou conta mais, perdi o emprego. O consórcio diferente de um financiamento, você vai perder tudo, vai pegar sua casa, ela vai para leilão, talvez você receba parte daquilo que você pagou. Consórcio você tem esse retorno. Não só no final do prazo. Todos os meses, obrigatoriamente, em lei pelo Banco Central, tem um sorteio dos cancelados também. Então, foi independente do sorteio, qual teria o que você foi contemplado, você também tem um sorteio para ter essa restituição, óbvio, abater a taxa administrativa, dependendo da administradora, cobra alguma multa, mas parte do valor é ressarcido para o cliente, sim. Não perde 100%, não. E hoje, quais são as melhores alternativas para investir? O que vocês, em termos de produto, o que vocês depende do cliente, mas de modo geral, alternativas. Sempre vamos ter objetivos diferentes. Eu sou apaixonado pelo consórcio. Então, não é à toa que eu estou já há 7 anos trabalhando nesse ramo. Vim de banco também, trabalhei com outros tipos de produtos financeiros. Por quê? O consórcio é um produto que... Bruno, vamos falar de sorte? Não, é planejamento. Então, mas se eu for só pagar... Então, eu estou entrando no consórcio só para pagar parcela. Dependendo da administradora que você entrar, provavelmente você possa ficar até o final sem ser contemplado, vai pegar seu dinheiro de volta e está tudo certo. Quando eu trabalho com um produto igual o da Porto, nossos grupos, eles são menores. Então, quando, por exemplo, o imóvel são 200 meses. Quando o cliente chega lá no centésimo 10, não foi sorteado, nada aconteceu. Então são 16 anos, paguei por 6. O próprio consórcio nosso, ele começa a contemplar com um lance embutido só da carta. Porque os lances, tradicionalmente, vão diminuindo com o tempo. Por quê? São grupos de 900 participantes. A hora que a gente pega alguma concorrência, é grupo de 5.000 participantes. O que isso acontece? O grupo chega até o final com lances sendo ofertados ainda, porque tem muitas pessoas e eles vão revendendo cotas para mais outras pessoas. Isso a Porto já não faz. Então, a gente tem essa qualidade. Então, a hora que a gente entra em investimento, tá bom, Bruno, então você está me falando que eu vou ser contemplado. Pagando em dia, algum momento você vai. E o consórcio, ele abre portas para o investimento. Então, por exemplo, vamos supor, já tive cliente que chegou lá para mim, Bruno, eu quero comprar um imóvel de 500 mil. Só que eu tenho os 500 mil à vista. Não. Como que você vai me convencer que o consórcio é menor? Então, vamos lá, Rubiana, você tem os 500 mil. E se eu te falar que aqui você vai comprar um imóvel, daqui 15 anos você vai ganhar outro de brinde? Aí o cliente parou para mim e falou, Bruno, como assim? Você vai vou comprar um de 500 e vou ganhar outro de 500? Daqui 15 anos você vai ganhar um de 500. Eu vou ter 2? Aonde que eu assino? E é o que o consórcio faz. Por quê? Olha só. Eu ofertei um lance em 1 milhão. Então, meus 500 mil virou 1 milhão. Só que eu tenho uma parcela a pagar. Eu vou comprar um imóvel que eu queria de 500 mil e esse outro de 500 mil eu vou para locação. Ele vai gerar a parcela do meu consórcio. E paga. O consórcio é em 15 anos, eu quito ele em 15 anos, tenho 2 imóveis. Dá para fazer isso com financiamento? Dá, mas você vai demorar quase 35 anos para conseguir isso. Porque dá para fazer um financiamento e alugar ele pelo valor da parcela do financiamento. Só que isso demoraria o dobro do prazo do que o consórcio. Então, às vezes o cliente chega para mim, nossa, Bruno, mas compra à vista é o melhor ainda? Não. Bruno, segundo plano, como que você vai me convencer que é bom fazer o consórcio? O que eu vou investir? Vamos supor que eu faço uma parcela para você de R$1.000 para 300 mil. Um exemplo, tá? Paguei 2 anos, fui contemplado. Então, eu paguei 24 mil. Eu tenho 300 mil. Se você não quiser pensar em como investir, a Porto paga em média 1% de rendimento em cima do crédito. Então, eu paguei 24 com uma parcela de R$1.000 e vou ter um rendimento mensal de 3 mil por mês. Então, onde você acha isso no mercado?
Então, isso consórcio, se eu não quiser... Não quero, Bruno. Fica aí com a Porto vai investir para você. Aí eu vou ter esse ganho, esse retorno de 1.000 por mês até o final do consórcio. Você vai continuar pagando sua parcela e seu crédito todo mês está rendendo ali R$3.000 a mais. Além de eu não... Não, eu continuo pagando a parcela. Continua pagando normal. Só que você vai ter um rendimento em cima de 1%, não dos 24 mil que você pagou, Mas dos 300. de 300 mil que você não tinha. E provavelmente ia ter depois de 100 meses investindo os R$3.000 por mês. Isso se eu der sorte de ser contemplada quanto antes. Quanto antes eu for sorteada, quanto antes eu tenho oportunidade quanto antes você vai ter. Entendi. Então, por isso que a gente trabalha com o quê? Bruno, às vezes chega cliente lá para mim, mas meu gerente do banco conseguiu uma taxa metade da sua. Aí eu falo, me dá a proposta, deixa eu ver. Aí vai ver 10.000 pessoas no grupo. Se você sorteado entre 10.000 pessoas contra 900, a Porto tem grupo de 600 pessoas. Olha a diferença. Então é conhecer o produto. Ele se paga praticamente, né? Se paga. Então é como se esse valor, ele começa a render e ele consegue pagar a parcela e ainda sobra. E ainda vai sobrar o valor do rendimento dessa carta. Quer que eu te mando o contrato por e-mail? Tô gostando. Então, às vezes vai falar, qual o melhor investimento? Então boa pergunta. Tem investimento mínimo hoje, por exemplo? A pessoa quer investir. Qual seria uma parcela mínima? Qual seria um consórcio mínimo para eu começar a investir? Para quem não tem muita condição, mas ficou encantado com a ideia. Para quem está nos assistindo. Crédito de imóvel a partir de 70 mil. Sim. E automóvel, 25 mil. E uma parcela, de 70 mil? De 70 mil, a parcela está em torno de R$300. E para quantos meses? 200 meses. 200 meses, isso, que daria a partir 5 anos? 16 anos. 16 anos. Isso. A gente está com algumas campanhas em andamento, campanhas muito boas, com redutor, sem taxa de adesão. Então, 16 anos. Se eu tiver a sorte de ser contemplada nesse primeiro ano, eu vou receber sobre os 15. Eu só vou continuar pagando a parcela e ainda vou ter um retorno. Seu crédito vai continuar atualizando ali. Eu falo 1%, porque chega em média 0,8 a 1,2. Por isso que a Elaine tá rica, ó. Riquíssima! Descobriu. Riquíssima! Você descobriu a fonte do meu ganho. Você tá vendo? Por isso que viaja sempre, né? Tem uma boa qualidade de vida, mas é bom a gente observar. Mas a gente trabalha bem também, né, Bruno? Muito, muito. Agora, agosto, a gente está entrando na maior campanha que existe da Porto para consórcio. Então, a essas parcelas de exemplo que eu falei, eu estou chutando, tá? Mas, além disso, vai ter 50% de redutor. Então, uma parcela que é 2.000 vai cair para 1.000, uma parcela que é 1.000 vai cair para 500. Sim, uma promoção. Isso, a Porto faz isso, até para quem está em casa entender. Às vezes, fala, a Porto está fazendo isso, mas eu vi a concorrência que faz todo mês, sempre, direto. Por que a Porto faz uma vez por ano? Porque os grupos são menores. Então, por exemplo, se tem 100 pessoas pagando R$1.000, o grupo tem R$100.000. Uhum. Se tem 100 pessoas pagando metade da parcela, o grupo tem 50 mil, contempla menos. Então, a Porto tem até esse cuidado. Então, agosto, eu brinco com todo mundo. Acho que a Elaine passou agosto mês. Sim, sim. Aham. E é algo que a gente madruga, porque é tanta gente vindo buscar, porque sabe que tem a qualidade e o preço. Uhum. Não é qualquer Plantão lugar que é trabalhando. E às vezes, eu imagino que as pessoas às vezes ficam até esperando esse momento, né? Uma boa oportunidade para quem quer poupar, tá nos ouvindo, né? Uma ótima oportunidade, momento, né? Para poder ter... Aí, esse desconto é só na entrada? Todas as parcelas. Um redutor. É um redutor. Então, por exemplo, igual eu estava te dando um exemplo de você estar pagando 1.000 por mês, imagine se você tivesse pago 500. De 24, você teria pago 12. E seu rendimento ainda seria em cima dos 300 mil. Então, o que muitos... Hoje a gente tem clientes lá, na última campanha, a gente teve clientes que fechou 100 cartas de 250 mil. Então, muita coisa, porque eles fazem só para pagar. Porque a hora que isso contempla, eles deixam rendendo. Uhum. A pior da hipótese pode ser o quê? Chegar lá no final com o dinheiro reajustado e eu pegar de volta. Então, de todo jeito, eu estou poupando. A diferença é que eu estou poupando com uma chance de ganhar muito, que é ser contemplado no início. E se eu for contemplar no final, eu vou ter poupado com um reajuste e pegado meu dinheiro de volta. Então, das duas formas, o lucro sempre vai vir do consórcio. E a diferença é que, às vezes, quem entra para poder poupar não tem tanta pressa de ser contemplado. E quem, às vezes, já faz com o objetivo, por exemplo,
eu quero comprar um carro. Então, eu faço aí, por exemplo, essa carta de crédito de 70 mil, porque eu já tenho um objetivo. 70 é para imóvel. Para imóvel. Para automóvel é 25. 25, né? Isso. Aí eu já tenho um carro em vista, então eu já tenho objetivo, aí eu posso até ter um valor para poder dar de lance, né? Geralmente o pessoal vende o carro que tem e dá de lance. Oferta o valor de lance e troca de carro. Que até onde eu sei sai muito mais em conta do que se fazer um financiamento qualquer financeira, né? 1000 vezes, assim, pelo que eu vejo ainda do que chega para nós. Por exemplo, tem gente que... Eu, quando vou trocar o meu, faço isso. Eu já vou em algum lugar que paga o lance para mim. Então, eu não tiro dinheiro do meu bolso. Por exemplo, esses dias chegou um cliente lá, o carro dele valia 100 mil, ele queria pegar um de 200. Ótimo. Ele foi, conversou, um carro usado, conversou com o garageiro e tinha 100 mil em caixa. Ele ofertou o lance, o garageiro pagou o lance para ele, pegou o carro dele e só trocou. Então, ele não ficou um dia sem carro, contemplou, pagando uma parcela ali desses 100 mil, de 1.000 e pouco. Vai numa concessionária para financiar 100 mil. Com certeza, esses 1.000 virava 3, 4. E aí você acaba pagando 2, 3 carros. Já fica a dica aí para os garagistas que queiram fazer parceria com a gente. Muitos fazem isso, viu? Já pega ali o carro do cliente, já oferta o lance. Porque aí você... É negócio. Você dá uma alternativa, né, para aquela pessoa que às vezes acha que a única solução seria o financiamento, aí ele vai ver e fala, não, então não tem condição, não posso me dar o prazer de querer um carro o dobro do valor do meu. Então, às vezes às vezes cabe no bolso, porque é uma outra alternativa, e aí é bom, porque aí todo mundo fica feliz. O garageiro vende, vocês conseguem... fazer essa carta, né? E a pessoa que está interessada no carro consegue ter uma parcela que cabe no bolso. Sim, é algo acessível. Se tiver aí o mínimo de planejamento, consegue fazer. Eu, inclusive, troquei meu carro recentemente assim. E o Bruno também, né, Bruno? O meu também. Fala aí como é que foi. Foi a mesma forma, não foi? Ele pagou o lance do meu consórcio e eu só aprendi fiz a troca com o Bruno, fui lá e fiz. Tá vendo? E eu falo para os clientes, porque às vezes eles ficam pensando, nossa, eu vou ter que trocar e eu vou ter que vender, aí se eu não for contemplar no primeiro mês eu tenho que esperar. Não, é uma negociação com o próprio garageiro. Se ele tiver dinheiro em caixa, por exemplo, eu fiz isso na minha cidade, Franca. Lá é muito menor que Ribeirão, provavelmente Ribeirão tenha mais essa facilidade. E, por incrível que pareça, você trocou em Franca também, não foi? Foi em Franca. Eu dei a dica, ela trocou em Franca. Já foi lá. O fato de ter sido em Franca foi uma coincidência. Foi coincidência, não foi porque aqui não achou, não, mas foi coincidência. Porque os garageiros daqui estão perdendo negócio. A gente tá tendo que façam. Cliente daqui indo fazer negócio lá em Franca. Então, os garageiros aí de Ribeirão que estão nos assistindo, aproveite a oportunidade. Tá deixando os clientes passarem, né? É verdade. Que bom, então. Então, é uma ótima oportunidade. E aí tem parcela mínima nesse caso? Por exemplo, depende do valor que você pega? Sempre vai depender do valor que você for pegar. Mas parcela não, desculpa, prazo. Então, assim, é no mínimo 2 anos de consórcio para poder Temos vários grupos, né, Bruno? Em andamento. Tem 24 parcelas, tem 36, tem... O que acontece? Os grupos sempre vão começar com um padrão, ou 72 meses, ou 80, ou 90, ou 50. A partir de 72, que dá 5 anos. 5 anos. Tá. Então, por que a gente fala, o grupo em andamento é melhor? Por que o grupo em andamento todo mundo procura? Porque a gente tem um histórico. Então, você, Rubiano, vai lá comprar com a gente e fala, Bruno, eu quero um carro de 100 mil e eu tenho 30 mil. A gente vai estudar um histórico do grupo. Rubiano, nos últimos 12 meses, com esses 30 mil, você contemplaria. Então, eu vou te colocar num grupo com a previsibilidade de contemplação. Que a chance de ser contemplado é maior. Se nos últimos 12 meses os lances estavam iguais, provavelmente que mantém mais ou menos uma média, né? Por que a gente fala de conhecer e saber com quem trabalha? Às vezes, igual eu falei, da quantidade de pessoas. Um grupo, por exemplo, de automóvel em 600 pessoas, a gente vai achar um grupo que esteja em andamento e com no máximo 5 vagas. Porque, eu vou colocar a Rubiana aqui, eu estou contemplando 7 pessoas nesse grupo. Se essas outras 5 vagas foram vendidas e tiver mais dinheiro que a Rubiana para contemplar, eu vou conseguir contemplar ela, porque está contemplando 7. Agora, imagina num banco ou em outras administradoras que trabalham com 5 mil. Quantas vagas ainda tem?
Aí, naquele mês, vendeu 300 vagas e metade daquelas vagas as pessoas tinham mais dinheiro que a Rubiana. Eu vou ter que te enrolar por 150 meses para você pegar seu carro. Por isso que o consórcio... E eu a pé. O consórcio, às vezes, desanima, assusta. Porque fala, nossa, e pior que a Elaine foi sincera, mostrou para mim os 12 meses. Os riscos, então, você tem que também confiar na empresa que você tá. Então, hoje a Porto dá essa facilidade para nós. Você não garante 100%, você garante a possibilidade. Por exemplo, nesse grupo aqui que você tá entrando, você tem, no máximo, aí uns 6 meses para ser contemplado, perfeito, 1 ano. Perfeito. Aí você se organiza. Todo até lá, o que eu vou fazer? Vaga. Você vai andar de Uber e fica tranquilo. Se organiza, porque também não é uma coisa... Isso, mas existe né, o estudo, né? Então, existe a probabilidade. É o que a gente fala. Tá. A gente tem que trabalhar com a empresa que a gente confia. Hoje a Porto dá essa facilidade para nós. Se eu sei que tem só 3 vagas, é muito difícil isso acontecer de mudar o percurso do grupo. Sim. Agora, se eu estou falando de um grupo que tem 300 vagas, de alguém que quer pagar baratinho, começar no início do grupo, eu não vou garantir. Então, é a sinceridade ali na hora da venda. Quanto mais tempo eu demoro a entrar, ela vai aumentando. Seria proporcional, é isso. Perfeito. Se eu quero, tem mais urgência, eu pago um pouco mais. Isso, menos prazo, acaba que a parcela fica um pouco mais alta. E assim, algo que é bem interessante na Porto é que os grupos são fechados. Então, por exemplo, você foi contemplada, tua cota foi contemplada, a Porto não revende essa mesma cota para uma pessoa de fora. Entendeu? Então, cada vez mais o cliente ele concorre com menos pessoas dentro do grupo. Mas ele pode oferecer essa carta de crédito para alguém do grupo, por exemplo. Ou não? Você fala depois que ele contemplar, aí o cliente pode utilizar essa carta da forma que ele achar mais conveniente. Muitos clientes deixam rendendo, tem clientes que vendem, né, no mercado. Porque tem essa opção de deixar rendendo também. Tem a né? opção de deixar E mesmo rendendo. eu imagino que se eu entrei, tive a sorte de ser contemplada no início, e tem alguém que está com mais urgência do que eu, ele vai me oferecer. De todo jeito eu vou ganhar. Eu não vou oferecer pelo mesmo valor. O mercado hoje de cartas contempladas está cada né? vez mais alto. Né? Porque é um financiamento. A carta contemplada, você vai pegar, a Elaine quer comprar de você. Você vai transferir para ela, ela vai pagar o vendedor de quem está vendendo o imóvel, o carro à vista. Então, ela é um financiamento. Só que um financiamento barato. Sim. Então, o que você pode fazer? Bruno, vamos fazer um cálculo. Contemplei em 6 meses. Hoje a gente sabe que o financiamento está 14% ao ano. Vamos fazer um cálculo aqui para vender ela por 9? O seu lucro vai ser altíssimo de você que está vendendo. E a Elaine que está comprando, que estava entrando no financiamento, também vai lucrar algo. Sim. Por mais que ela vai pagar caro, você teve o benefício de contemplar. Então, tanto, Bruno, eu preciso de dinheiro imediato. Vende a carta contemplada, você vai conseguir automaticamente. Não, Bruno, eu quero continuar pagando a parcela e deixa o dinheiro, o montante lá rendendo. Depende Ótima da sua urgência, decisão né? também. Isso. Tem gente que ganha a vida só assim, contemplando, vendendo carta, contemplando, vendendo carta. É o que o Bruno falou de fazer o dinheiro trabalhar pra gente, Exatamente. né? É o exército de moedas. É uma boa forma. Eu costumo dizer, Elaine, que quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro, né? Então, às vezes faz sentido. Às vezes a gente tem que trabalhar com a cabeça, né? E fazer o dinheiro trabalhar pra gente, não a gente trabalhar pra ele, né? Quem trabalha demais tem tempo de ganhar dinheiro. Exatamente. Faz sentido. Eu falo. Porque aí é aquela coisa, né? Braçal, desesperada, você quer trabalhar cada vez mais horas, e às vezes você parar, pensar, refletir, você vai fazer um negócio muito mais atraente, que vai te exigir muito menos esforço, né, físico, e às vezes trabalhar com a cabeça mesmo, né? Sim. E aí, uma alternativa de repente, você ter uma renda extra, sem ter tanto, lógico, você vai ter o esforço para poder juntar, para poder entrar, pagar parcela, mas assim, é algo programado que vai te render, né? Não existe assim dinheiro fácil, Sim. né? Mas a gente tem possibilidade de não sofrer tanto, né? De não sofrer tanto também, claro. E assim, é gratificante porque a gente vê vidas sendo mudadas. Sim. Ali a gente eu já peguei casos ali todo esse tempo, de cliente que trabalhava em fábrica com motorista de caminhão, comprar o caminhão dele para começar a trabalhar por conta. Então, saiu de um salário de 3,5 para um de 25 por mês. Então, são cada coisa que a gente presencia ali que é uma felicidade para nós muito grande, né? Você já que teve algum exemplo? Era a próxima pergunta. Eu ia perguntar. Cliente pagando aluguel, contemplado, uma carta de imóvel.
e finalmente conseguiu sair do aluguel para sua casa própria, gente. Tem uma alegria maior que essa? E não só isso, né? O primeiro cliente seu é um exemplo muito legal. Sim, ele comprou uma área de lazer de 1 milhão. Ele foi... fazendeiro lá de Franca. Mas comprou para uso próprio. Porque também poderia ser uma fonte. Ele também vai fazer alguma foi coisa uma indicação, né? Sim, foi. E ele chegou e foi muito bacana que eu fui com a Elaine, ela tava começando pra gente atender junto. E aí ele falou, eu fui lá, fiquei um final de semana, minha mulher achou a vista bonita, eu vou comprar pra ela. Vou comprar pra ela porque ela achou a vista bonita. E a gente auxiliou e aconteceu. Foi um sonho que eles tinham, né? Acho que ele vai montar alguns chalés lá para fazer de turismo, porque a área é bem grande, né, Bruno? Que legal. Mas então, a gente tem tudo, todos os empreendedor, exemplos. né? Desde o que muda de vida, desde o que ganha mais dinheiro com isso. Imagina a felicidade dessa mulher. Comprei essa terra aqui para você. Minha mulher você gostou da vida? Minha mulher gostou da vida. Maridos. Maridos, tá aí a dica. Prestem atenção. Tá aí a dica, né? Realizar o sonho da esposa, né? Às vezes não tá tão longe, assim, às vezes nem é tão caro. Né? Mas a vista dela foi cara, viu? Foi. Mas um espaço, tem algum... uma área rural, né? Uma área rural? Uma área rural. A gente não chegou aí para conhecer, só viu por fotos. Mas parece que lá já tinha um chalé, um único que eles alocavam pelo Airbnb. E eles ficaram um final de semana e gostaram, gostou tanto, fizeram a proposta. Quero pra mim. E assim, o cliente ele é de Franca, mas acho que essa terra é em Delfinópolis. Tá. Dizem que lá é foi muito passear bonito, né? Lindo. Aproveitou, tá vendo as oportunidades? Né? Sim. Onde nem todo mundo enxerga, né? Às vezes ele enxergou ali uma oportunidade de ganho, né? Com certeza. E outra máxima que eu já ouvi também, que dinheiro traz dinheiro, né? Sim, também. Faz então, sentido. você tem que saber como ter o mínimo, né, de repente, para começar, para poder empreender. E no mundo, né, de tanto imediatismo, onde a gente vê que as pessoas querem, né, tudo para ontem, como é vender um produto que exige paciência, planejamento a longo prazo? Vocês conseguem fazer nessa consultoria, talvez, fazer o cliente enxergar? Ou você acha que o cliente, para adquirir um produto assim, ou para poupar, ele já tem um perfil? Como que você vê isso? É assim, não é porque a gente está falando do consórcio que também a gente não pode conciliar isso com imediatismo. A depender da situação, dá para a gente conciliar as duas coisas. Mas é importante sempre trazer o cliente para a realidade, trazer essa consciência para o cliente que... quando a gente fala de consórcio, a priori a gente tem que pensar num planejamento. É possível, em alguns casos, juntar aí com o imediatismo? É possível, a depender do valor que o cliente tem, às vezes para dar de lance. São poucos, assim, que de repente fez e já na primeira parcela contemplou. Poucos não, né, Bruno? Tem muitos casos, né? Alguém vai ter que ser contemplado na primeira parcela. Às vezes deu a sorte, né? Sim. Mas, assim, dá para a gente trazer o cliente para a realidade, mostrar para esse cliente qual que é o planejamento que hoje se encaixa aí dentro do que o cliente quer. Dele. Né? Lógico, todos querem ser contemplados de primeira por sorteio, todos querem. Mas não vai ser todos que vai ser contemplado na primeira parcela. A dúvida que eu tenho é assim, será que todo mundo tem esse perfil? Se for uma pessoa muito imediatista, né, que vive na urgência... Dependendo, não. Às vezes, o Bruno falou, aquele produto não é a melhor opção, né? Eu falo muito isso. Às vezes chega um cliente que ele trabalha com Uber, precisa daquilo para sobreviver e precisa pro carro para semana que vem. Não pode ficar um dia a pé. Para parar de pagar o aluguel, né? A gente sabe que ele precisa daquilo para trabalhar. Então, a Uber. gente sabe que se a gente errar, talvez no primeiro mês, ele perdeu, às vezes, uma chance, ele não consegue pagar a conta de casa dele. O produto dele não vai ser o consórcio. Só se a gente tiver uma assertividade... Ou se ele tiver um lance muito bom. Muito bom ali para conseguir, mas às vezes não. Então, eu falo muito isso. O consórcio, ele é pro imediatista e ele é para quem quer poupar. É os dois. Tem os dois perfis. Porque a gente tem como estudar e trazer esse consórcio mais rápido. Porém, quanto mais tempo você me der para trazer essa contemplação, menos você vai gastar. Bruno, eu quero ser mês que vem. Tá bom, vamos trabalhar com o lance aqui do Grupo X. Vai ter que desembolsar 40%, 50% desse valor para conseguir sua contemplação. Bruno, não tenho pressa nenhuma, tô tranquilo. Você vai conseguir contemplar sem dar nenhum real e ele vai ser muito mais lucrativo para você. Cenário. Nos dois, seja no primeiro mês para ter que dar um lance, seja daqui 2 anos,
A diferença para um financiamento é gritante. Então, a gente Sim. sempre vai conseguir algo muito mais vantajoso. Mesmo É no igual eu pior falei, cenário, né? Mesmo no pior cenário. Agora, a gente sabe que, às vezes, existem os vendedores de ilusão, né? Que promete contemplação rápida, às vezes, para poder fechar a venda. Tem muitos. Para poder... Como lidar com isso, para quebrar essa expectativa? Principalmente, assim, o dano que causa, né? Para a saúde mental dessa No pessoa. mercado. E a gente também. sabe que existe muito, né? Eu falo muito, e eu falo isso É muito muito para os comum. meninos, você tem duas decisões. Eles são vendedores, eles têm que vender. Uhum. Vocês decidem ganhar dinheiro a curto prazo e parar, ou vocês decidem ter longevidade. Uhum. O que é longevidade? Vai trazer com a honestidade. Eu posso enganar a Rubiana hoje. Se eu vier aqui semana que vem tentar enganar de novo, eu não vou enganar de novo. Então, a honestidade vai fazer com que o trabalho deles tenha longevidade. Sim. Que eles consigam, por longos anos, trabalhar com esse produto, com indicações, pessoas que realmente teve uma experiência boa, positiva. Né? Então, é algo que eu deixo muito claro para eles. Vocês têm duas decisões. Uma que não vai durar muito na empresa, que a empresa própria acaba tirando esse consultor Sim. de má fé. Uhum. E segundo, que é a carreira de vocês. Vocês vão decidir da forma que vocês querem trabalhar. De duas, uma. Talvez se você sair mentindo para todo mundo falar que no primeiro vez, você vai vender muito bem. Mas vai ser uma vez só. E eu brinco que não existe vendedor de uma venda só. O cliente que fechou com a Elaine teve uma experiência boa, vai indicar a tia, a mãe, a avó. Alguém vai trazer de benefício para ela. E é um plantio, que isso eles vão colher no futuro. Não, e outra coisa, né, Bruno? Eu também já estive na área comercial, então, assim, hoje eu estou numa determinada empresa. Amanhã eu posso estar em outra. Então, assim, o cliente... Se ele é meu cliente, às vezes, para onde eu vou, eu levo. Uhum. Agora, se eu pisar na bola com ele também, eu não levo ele para lugar nenhum. E ele ainda me queima, porque para onde quer que eu vá... Ele vai falar de você. Ele vai falar mal. Não, com aquela ali não compra não, porque ela não é uma pessoa confiável, ela promete e não cumpre, ela faz promessas que não são verdadeiras, então acaba tanto a boa postura, né, a correta, te eleva, como ela pode te destruir, dependendo de como você conduz, né? E o nome da gente é tudo. Né? Exatamente. Então, independente até da empresa, né? Você fez a venda e você tem condição de ter mais indicações positivas ou não, né? Sim. Ele pode te indicar também negativamente. Não Sim, eu vim do mercado de consórcio, eu trabalhei com outras administradoras e, graças a Deus, nunca passei por isso. Uhum. Mas eu conheço concorrência que o próprio diretor da empresa fala, promete que depois o jurídico resolve. Então, é cultural da empresa, aí acaba que os próprios consórcios estão entrando, todo mundo está mentindo e ninguém está sendo punido, então também vou. A Porto, de forma alguma, ela vai fazer um pós-venda com o cliente. Uma das perguntas, eu mesmo, às vezes eu tô lá, a Elaine faz alguma venda, eu vejo, eu falo, deixa eu ligar. E deixa eu sentir, não é desconfiando, mas é confirmando que o cliente entendeu que não houve nenhuma promessa, não houve nada de mal que pudesse trazer para ele. Por isso, novamente, eu quero um time que tenha longevidade, que dure ali anos. Não quero alguém que fique mal falado no mercado e acaba desistindo de ser vendedor. Não, e acaba prejudicando até a imagem do próprio consórcio, né? A pessoa entra no descrédito. Isso aí é uma ilusão. Isso é algo que prejudica a gente, de uma certa forma. Né? Os maus vendedores sempre atrapalham quem quer fazer o trabalho certo. Quem quer fazer o bom trabalho. E a gente tem todo um cuidado aí no atendimento com o cliente. Acho que isso acaba... A gente pode dizer que esse é um dos diferenciais da Porto? Com certeza. E assim, o cliente, ele... Na verdade... ali no início da venda, ele apenas está começando a ser o nosso cliente. Nós prestamos assessoria para esse cliente do começo até o fim. Do consórcio, no caso. Sim. Então, muitas vezes a pessoa compra aí uma carta de crédito e nunca mais vê o vendedor. Não sabe nem por onde está. Tem vendedores que nem o WhatsApp não respondem. Mas o que a gente faz? A gente presta uma assessoria ali no começo... Na oferta de lance todos os meses, a gente está ali com o cliente, ajudando. Seu José, o senhor vai ofertar lance esse mês? O senhor pode fazer tanto pelo aplicativo, como se o senhor precisar de ajuda, eu estou aqui. Contemplei minha carta, vou comprar um imóvel, vou comprar um carro.
Nós vamos ajudar esse cliente com toda a documentação, aí falar com o vendedor desse veículo ou desse imóvel também, se precisar. Então, a gente pega ali na mão do cliente e ajuda ele até o final. Para que nada dê errado durante o processo. Para que nada dê errado durante o processo, sim. Então, isso daí, hoje em dia no mercado, né? É raro. É raro. E aí vocês costumam ter esse tipo de indicação que o Bruno falou, uma venda bem feita, um cliente satisfeito, ele acaba trazendo outras pessoas da família, amigos, né? Para poder fazer. Sim. A indicação para o consórcio é muito importante, porque o boca a boca, é igual a gente fala, hoje a gente está aqui conversando com você, provavelmente, porque você conhece a Elaine, sabe do trabalho dela, senão não seria qualquer um que estaria sentando aqui representando o programa. Então, a partir do momento que essa confiança existe, principalmente para o consórcio, e igual você falou, hoje mudou muito. Mas antigamente, lá atrás, eu lembro quando eu cheguei e comecei a cuidar de time de call center. Então, ligava, os consultores eram xingados, tá, gente? Por quê? Não, quero saber de consórcio, aí não funciona. Porque existia esse preconceito. E algo que foi desmistificando agora pelo fato de ver que acontece. Casos de ter bons positivos, profissionais. Né? Não falo só da Porto, como outros lugares também. Existe profissionais ruins, mas também existe profissionais bons e viram que aquilo funciona e que aquilo serve. Experiências boas, positivas. Então, isso é muito bom. Que pós-pandemia, que foi o maior crescimento do consórcio, isso veio desmistificando e melhorando. Isso faz crescimento, né, também para a confiança do produto em si, né? Não é nem nós, é no produto. No produto. Bom, estamos partindo para os nossos instantes finais. Eu queria deixar em aberto para vocês, né, fazer alguma consideração, algo que vocês queiram falar e também deixar as redes sociais, quem quer fazer, né, o consórcio com vocês, quem quer investir, quem quer ter essa oportunidade de poupar e saber mais sobre os produtos que a Porto oferece, onde procurar, quais redes sociais, deixa pra gente. Bom, mais uma vez, muito obrigado aí por ter aberto as portas. Acho que é algo muito importante a gente trabalhar a saúde mental com a saúde financeira. Acho que é algo que anda junto. Querendo ou não, hoje, igual a gente falou lá no início, é motivo de separação, motivo de depressão, de ansiedade. Então, é algo que se casa muito. Afeta. Parabéns pela atitude de pensar em mudar a vida das pessoas. Eu acho que isso é muito importante. E fica o recado pro pessoal aí, que não é porque eu e a Elaine tá falando que eu vou confiar, vou ligar pra Elaine já. Não, vai pesquisar, vai pro mercado, estude o produto, veja. Como eu disse, não precisa a gente saber tudo. A gente pode buscar sempre ajuda, mas comece a se conscientizar. São coisas que talvez eu e ela antes tivesse aprendido com 18 anos mexer com consórcio. Estaria rica. Talvez a gente era dono da Porto hoje. Sim. Se eu Quanto tivesse antes, aprendido, eu sempre fui muito consciente fica pra molecada aí que tá assistindo também, pros mais velhos também. Nunca é tarde, a gente consegue ainda recuperar e fazer um novo futuro aí. Rubiana, minha amiga, muito obrigada pela oportunidade. Agradecer a você, agradecer o pessoal que está nos assistindo, que ainda vai nos assistir. Falar que o consórcio pode ser, sim, uma ótima opção, uma alternativa, uma solução muito viável para quem quer conquistar, para quem quer poupar, para quem quer multiplicar seu patrimônio, suas moedas, né? Suas moedas. Isso, fazer o exército de moedas. Isso, para quem quer fazer o exército de moedas, o consórcio pode ser, sim, uma opção. E vou deixar o meu @ Elaine Consórcio Porto Bank no Instagram. Estou aí à disposição. Quem quiser pode mandar um direct, pode chamar a Elaine. Me chama. Quiser conhecer mais, né, sobre esse universo dos investimentos, dos consórcios. Sim. E se falar que viu no podcast da Rubiana, vai ganhar uma consultoria financeira gratuita. Olha, eu já vou ser a primeira. Eu já fiquei bem curiosa. Já estou querendo multiplicar meu exército de moedas. Tô aqui. Sai daqui, pode deixar que eu vou te procurar. E mais uma dica também, já que a gente está falando, né, de saúde financeira, de saúde mental, para quem quer empreender, a Ribeirão Sublimação, que é os nossos patrocinadores aqui das nossas canecas, para quem quer entrar para esse mercado, né, de brindes, lá tem squeeze, tem agendas, tem copos térmicos.
É só procurar o Rodrigo na Avenida 9 de Julho, 156, Jardim Sumaré. E também mandar um abraço pro pessoal do Estúdio Luz, lá na Marcos Marcarian, a Rai, que cuidou de mim, da minha beleza hoje. Rai, um beijo. Arrasou. Obrigada. Sala 3, Nova Aliança, Raiane, Estúdio Luz. Então, para vocês que estão nos assistindo, fiquem atentos para o nosso próximo podcast. Está rolando uma enquete para a gente ver o nosso próximo tema. Eu acredito que quem está à frente é sobre o assédio. Então, a gente vai trazer esse tema também tão importante aí para as empresas no dia de hoje. Então, se eu fosse você, eu não perdia. Em breve, o nosso próximo episódio sobre assédio sexual e moral. Muito obrigado mais uma vez aos nossos convidados de hoje. Para você que está nos acompanhando, um beijo e fiquem com Deus. Até o próximo.